tudo bem com vocês? Então, esse vídeo aqui é pra gente comentar um pouquinho o conteúdo que eu enviei pra vocês, né? Especialmente ali o grupo do pessoal do Telegram, que eu falei um pouquinho sobre esse sentimento que às vezes assola as pessoas, né? De insatisfação. Eu não tô me sentindo bem aqui, eu não tô gostando desse lugar, eu não tô me sentindo bem no meu trabalho, não tô me sentindo bem no meu relacionamento. Aquele desconforto, né? E eu coloquei ali pra vocês uma coisa muito importante que tu tem que identificar se essa insatisfação, ela já não é uma frustração que tu tá alimentando. E se ela tá sendo recorrente, é sinal que, né, tu tem que prestar atenção nisso. Por que que isso tá acontecendo? Por que que essa insatisfação já se transformou numa frustração para ti, né? E isso leva, né, aqueles níveis lá mais densos de frequência vibracional, onde a pessoa, né, se sente impotente, ela não consegue sair. Lá no conteúdo que eu enviei para vocês, eu também falei que geralmente isso acontece, esse sentimento de frustração, de não dar, de impotência, né, de deu pra mim, é gerado geralmente pelo teu próprio comportamento em não te colocar como prioridade. Tu sempre colocar o outro como prioridade, né? Às vezes a gente acaba abrindo mão de alguma coisa que a gente quer por conta dos outros, né? Muitas pessoas que eu conheço já me relataram, né, que, nossa, eu tô passando por um momento que eu tenho que estar cuidando dos meus pais, tenho que estar cuidando da minha mãe, tenho que estar cuidando do meu pai, né? Muitas pessoas mesmo já me relataram, né, que voltaram a morar com os pais depois de uma certa idade, uma certa fase, porque estão precisando. E aí a pessoa se sente assim, ó, que ela tá se sentindo sufocada, né? Ela não tá conseguindo desempenhar o que ela realmente quer. Eu vou falar uma coisa bem pessoal pra vocês, gente. Super pessoal. Eu sou mãe de 2 filhos, né? Quem me conhece sabe. Quem está me conhecendo está sabendo agora. É a Maria, que tem 10 anos, fez 10 anos agora em julho, início de julho. E o meu outro filho, Cláudio, que é o mesmo nome do pai dele. Que ele faz aniversário agora em novembro, tá fazendo 7 anos, ele tem 6 anos. Então são 2 crianças pequenas. A Maria é uma criança assim que é puro amor, muito saudável, mas a Maria ela teve um probleminha na hora do nascimento e tal, então a Maria ela é um pouquinho mais lenta no aprendizado dela, então eu tenho que ter uma paciência maior com ela. Não que meu outro filho também não tenha paciência, também tem que ter, né? Óbvio. Mas assim, eu tô falando isso pra vocês porque muitas vezes eu gostaria de viajar mais, gostaria de fazer mais cursos, gostaria de fazer, não somente eu promover, mas eu fazer, sabe? Claro que já tive muitas oportunidades, tenho sempre oportunidades. Tenho meu amigo que é constelador e faz workshops quinzenais aqui na minha cidade, estou sempre indo, estou sempre fazendo os meus conteúdos, mas eu gostaria de me dedicar ainda mais a isso, e às vezes esse lance de família, né, marido, filhos, te sufoca, né? Então, assim, essas pessoas que me relatam, que me procuram e me dizem, né, que eu sinto que eu tô vivendo a vida de outra pessoa, eu não tô me sentindo bem aqui. Isso é normal, às vezes, para nós, porque a gente quer produzir ao máximo, a gente quer se dedicar, né? Tu quer expandir, tu quer evoluir, tu quer colocar para fora o teu melhor, né? E às vezes esses detalhes, assim, né? A gente tem que ir com um pouquinho mais de paciência, né? Entender que nós somos necessários, né? E nesses casos, assim, é que muitas pessoas me procuram e me contam, né, que às vezes estão tendo essa experiência de ter que cuidar do pai e da mãe depois de uma certa idade, eu acho que isso é uma oportunidade, sabe? Não existe nada assim, no sentido de castigo, ou no sentido de tu tem que passar por uma dor para aprender. Não, mas tudo é uma questão de evolução, né? Então, eu não passei por esse momento, e acho que vai demorar muito ainda para mim passar por esse momento de ter que cuidar da minha mãe, mas meu pai já não tenho mais aqui presente, né? Mas acredito que quando esse momento chegar também vai ter esse momento. Toda pessoa, né? É bom a gente ter esse momento. É uma boa oportunidade
oportunidade também de exercer mais ainda o teu próprio autoconhecimento, né? Tendo essa doação de ser para o outro, né? Mas é muito importante, ali onde eu coloquei o conteúdo para vocês, o texto e o áudio, é muito importante entender que sempre tu tem que ser a tua prioridade. Tu tá fazendo, por exemplo, algo para ajudar o outro, ok, faça, a gente tá aqui, é para todo mundo co-criar junto, ok. Só que tu não pode deixar os teus desejos, as tuas metas, a tua vida em segundo plano. Ah, não, vou ter que ir lá cuidar de fulano, deixa aí minhas coisas. Não faz isso, porque isso acaba virando... Às vezes tem que acontecer, né? Mas não faz isso de forma muito, né, com uma frequência maior, porque isso vai acabar, né, te trazendo aquele sentimento de impotência, de frustração. Tu não realiza teus sonhos, tu não realiza tuas metas, aquilo vira um hábito, aquilo vira, né, ali vira o teu ciclo da realidade, de tu sempre deixar as tuas coisas para depois. E tu acaba virando também segunda opção na vida das pessoas, porque se tu não te coloca como prioridade, né, quem vai te colocar? Então, é muito importante isso, né? Tu te colocar em primeiro lugar, né? Assim, dessa forma, tu vai poder ajudar os outros também de uma forma melhor. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também, para quem se interessou em fazer o treinamento fechado, que vai começar agora na quinta-feira, né? Deixa eu dar uma olhadinha no calendário. Quinta, dia 15. Quem se interessou, uma coisa muito importante que talvez às vezes as pessoas, né, não tenha ficado muito claro. Eu gosto muito de tratar sempre antes, né, para pré-sedimentar, como eu digo, né, se a pessoa realmente se encontrar. Antes da gente começar a parte prática, a gente vai ter muita teoria, né, mas uma teoria que também vai ser assim para explanar muita coisa. Quem já me conhece sabe que eu falo muito sobre o início da nossa vida, né? Ali até os 7 anos de idade, tudo que a gente, né, processou como informação, como referência, ficou registrado no nosso subconsciente e vai levando vida fora. Isso todo mundo sabe, né? Só que nesse treinamento diferencial é que a gente vai ver até que ponto essas informações que foram processadas estão nos influenciando a partir desta vida. Se há algo, né, algum conceito a mais, né, dentro desse registro vibracional de antes. Ou seja, nós como ser vibracional, limpinhos, assim, sem corpo, como ser vibracional, o que a gente trouxe de outras vidas? O que tu trouxe nessa vida que tu não resolveu também? Por exemplo, se nessa vida, agora que a gente está falando sobre filhos, mães, pais, parentes, enfim, o que nessa vida tu não deu o pertencimento devido, né? Se, por exemplo, nessa vida tu teve um problema com o pai ou com a mãe e não houve um equilíbrio entre isso, até coisas um pouquinho mais, né, mais densas, assim, vamos dizer, né? Tipo, se, por exemplo, alguém não chegou a conhecer o pai ou a mãe biológicos, tem que haver, né, uma conscientização disso para que tu consiga seguir a tua evolução. Eu, durante muito tempo, tive meus olhos muito fechados para isso, mas quando eu comecei a elucidar tudo isso, foi maravilhoso para minha vida. Como eu já contei um pouquinho da minha vida pessoal, vou falar um pouquinho mais para vocês. Todo mundo que me conhece sabe, né, que a minha virada, a minha guinada na minha vida começou de 2016 para cá. Antes disso, eu tive uma série de problemas de relacionamento, e aí virou problema financeiro, virou um monte de coisa. Aí, o que aconteceu? Eu tive um conflito muito forte com a mãe do meu esposo, né? E o que aconteceu? Óbvio, né, que eu tinha aqueles sentimentos dentro de mim, né, de me sentir rejeitada, de ter aquela crença, né, de que sogra não era ancedão, enfim, teve toda uma responsabilidade minha, sim, né, porém quando a gente sente isso, né, sabe, nossa, eu fui o responsável, tu vem com aquela culpa, né, terrível. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre a culpa, e muito importante é que um processo que eu passei na minha vida, que eu busquei um aprendizado para isso, e é isso que eu tô passando para vocês também. Na minha segunda gravidez, que foi a do meu filho, a avó paterna, no caso, ela não aceitou a gravidez.
E aí essa criança ela foi rejeitada e eu sentia toda aquela rejeição. E óbvio, né? Para quem não sabe, nós copiamos vibração desde o útero da mãe. Então, por isso é importante esses vínculos, né? Já você tá falando bobagem, por que a pessoa, né, não... Alguém pode achar, né? Tá falando bobagem, por que alguém tem que saber dos pais biológicos? Não é tu chegar lá e conhecer, não é tu sentir mais culpa por isso, não é tu... Quem me conhece sabe, né? Meu trabalho é bem diferente, eu prezo sempre pela tua autoafirmação, pelo teu autoconhecimento e, acima de tudo, né, tu te empoderar nesses processos e não, né, te culpar por nada, muito pelo contrário, é uma cura realmente. Então, o que aconteceu? Se eu não tivesse, mas é que é necessário, né, começar por toda essa incursão que eu tive de informações, de conhecimento, eu não conseguiria ter chegado a tantas conclusões. E o meu filho, como ele sentiu toda essa rejeição, né? E eu passei isso para ele também, foi um processo que agora de 1 ano e meio, 2 anos para cá, que realmente assim a gente conseguiu ter um relacionamento de mãe e filho, sendo que ele é um cotoquinho de gente. Mas é muito importante, né, para quem quiser se conhecer mais, ter a cura da sua criança interior também fazendo isso, mas também para quem tem filhos a gente conseguir passar isso para as crianças também, esse novo conceito de aprendizado. Então, sobre o que eu estava falando de mesmo que tu, por exemplo, né, tenha sido uma pessoa que tenha sido adotada, ela não tem que conhecer os pais por uma obrigação, os pais biológicos não por uma obrigação nem por nada, porém, né, isso é essencial através do pertencimento e de ela se desvincular disso de uma forma saudável. Não ficar lá no subconsciente dela sempre aquela pulguinha atrás da orelha, né? E também ela fechar aquele ciclo, né? Isso é muito importante. Esse caso não é só caso de adoção, né? Casos, por exemplo, de pais, né, que tiveram relacionamentos breves e geraram uma vida e aí a criança não conhece o pai. Eu trabalhei durante muitos anos, gente, mais de 12 anos fazendo cadastros das pessoas. E aí eu trabalhava um pouquinho assim, né, com terapia e um pouquinho no comércio. Aí eu trabalhei muitos anos como consultora em ótica, eu trabalhava em ótica, e aí eu fazia muitos cadastros. Olha, eu não digo assim, ó, tipo 90%, mas uns 60% dos cadastros que eu fazia, a maioria, eu tinha que ter acesso à documentação das pessoas, né? Não era registrado o nome do pai. Não tinham um registro do nome do pai. Então, isso daí é uma coisa que vai mais do que o social, vai mais do que... É tudo a nível subconsciente para a criança, é muito importante, porque todo o referencial, né? Todo o processo de informação, de referência que a criança tem ali na infância, vai se reproduzir na vida adulta. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Então, quem quiser fazer parte do treinamento fechado, é só me procurar em particular, né? E a gente vai iniciar agora dia 15. E só para explicar que a primeira parte dele, a gente vai falar só sobre isso, né? O que tu tem que aprender, né? Nesse sentido de pertencimento, né? Que elos que tem algum elo familiar que tu tenha que rever, tem algum elo familiar que tu tenha que que fazer as pazes com isso, abraçar isso e ficar de bem com isso, né? Então, sempre para o nosso autoconhecimento e nosso desenvolvimento. Tá, gente? Obrigada. Qualquer dúvida, pode me chamar. Beijos.